Fala galera gremista, tudo certo? Aqui é Wagner Romero falando de Grêmio nada mais para tratar dessa despedida, desse domingo épico que vivemos, né, na noite na Arena, vitória do Grêmio por 1-0 contra o Vasco e o gol óbvio que tinha que ser dele, né? Luís Soares. Vídeo difícil de fazer porque tu tem que tratar do jogo em si, as questões táticas, técnicas do jogo, né? O Grêmio que com a vitória se colocou numa posição de depender apenas das suas próprias forças para garantir a vaga no G4 e com isso a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, né? Mas o jogo em si, né, não foi um jogo fácil. A gente já esperava um jogo difícil. O Vasco tá aí com a corda no pescoço, lutando rodada a rodada contra o rebaixamento, né? E o Grêmio mais uma vez fez um primeiro tempo dessa vez um pouco mais ligado, um pouco mais de transpiração do que o jogo contra o Goiás, mas sem muita inspiração, né? O Grêmio não criou praticamente muitas chances, teve um chute fora da área do Reinaldo, teve o gol anulado do Rodrigo Eli na falta cobrada pelo Soares, teve um lance do Soares no início do jogo onde ele dá uma caneta no Léo Pelé e chuta para fora. Ele não teve muitas situações, um chute de fora da área também que o Léo Jardim pegou fácil, um chute do Soares, né? E o Vasco também não teve algumas chegadas perigosas, né? Mas sem uma conclusão a gol realmente levando perigo. Aí é o gol do Kaique, né? No segundo tempo, felizmente o Grêmio conseguiu já no início do segundo tempo, ali com cerca de 30 segundos, o seu gol, uma jogada individual, onde o PP rouba uma bola, recupera, toca no Natan, o Natan briga pela bola, dribla 2, 3 jogadores, avança com ela, né, o Natan Fernandes, chega na entrada da área e rola para o Soares, ele vê o Soares, rola Soares de primeira, deu um arco no canto do Léo Jardim, para fazer 1-0 para o Grêmio, e aí coroar a despedida perfeita do Luizito na Arena, fazendo o gol da vitória, né? Depois disso, o Vasco cresceu no jogo, começou a ter até um pouco mais de posse de bola. O Grêmio teve algumas situações, teve uma situação com o Ferreira, onde ele recebe na ponta esquerda, leva para o meio, para dentro da área, chuta, o Jardim defende, no rebote o Soares quase sem ângulo praticamente, dá certa a trave, a bola ainda bate no Léo Jardim e sai, né? Teve outros lances ali envolvendo também o Natan Fernandes. No finalzinho do jogo teve um lance, um contra-ataque, onde o Luís Soares coloca o Cuiabano na cara do gol e o Cuiabano chuta fraco na mão do Léo Jardim. Ou seja, o Grêmio teve algumas oportunidades no contra-ataque para fazer o 2-0, mas não conseguiu. E o Vasco ficou ali precisando do resultado, apesar dos resultados paralelos estavam ajudando o Vasco na derrota para o Bahia contra o América, o Santos perdendo para o Atlético Paranaense, deixando o Vasco ainda vivo na última rodada, mas eram resultados que, por exemplo, que colocavam, se o Vasco vencesse o jogo, o Vasco poderia já se livrar do rebaixamento. Com isso, o Vasco veio para cima mesmo, o Grêmio começou a recuar jogadores, o Renato fez suas trocas aí para garantir o resultado, né? Mas aquele velho problema de sempre, né? O Grêmio marcando, jogando atrás, não consegue, não tem uma organização tática confiável para marcar o adversário. Então, mesmo com o Grêmio postado praticamente com 9 jogadores de linha atrás e só o Soares na frente, né, 10 jogadores atrás e só o Soares na frente, né, tentando segurar uma bola ou outra que viesse, o Grêmio não conseguia marcar com efetividade. E o Vasco foi tendo algumas chances, né? Teve aí, eu não digo chances claras, né, mas o Vasco cruzou muita bola para o Vegete, né, o Grêmio conseguiu marcar bem, teve um ou outro lance que ele teve até a chance de concluir, mas não conseguiu, né? Teve o lance ali no finalzinho do jogo, onde o Paê recebeu a bola na ponta esquerda, sozinho, cortou para dentro, rolou para o Praxedes bateu, o Kaique fez uma defesaça, fez um milagre ali, garantindo, ali sim, aquela defesa garantindo a vitória para o Grêmio, e ainda teve depois no finalzinho uma cabeçada do Vasco, onde o Kaique também pegou em cima da linha, mas no meio do gol ele até falhando, porque acho que ele tentou encaixar e a bola passou e ficou no pé dele, né? Mas enfim, resultado 1-0 para o Grêmio. Acho que uma vitória merecida, porque mesmo com dificuldades na maioria do jogo, quem procurou mesmo vencer foi o Grêmio. O Vasco sim, depois que sofreu o gol aí, começou a tentar jogar um pouco mais, mas o Grêmio também teve
seus momentos no jogo. Um jogo, óbvio, sofrido, pegado, difícil, como era esperado, mas a vitória veio no final, ali a despedida do Luis Soares, dando ali aquela volta olímpica no campo, se despedindo da geral, abraçando os seus filhos, se emocionando, emocionando todo mundo, os torcedores que estavam no estádio, quem estava vendo pela TV, todo mundo se emocionou, até quem achou que não se emocionaria acabou sendo pego ali de surpresa. Eu sou um desses casos, eu achei que seria uma despedida, ok, mas realmente ele, quando tu vê que tá acabando aquele sonho, aquela paixão de verão, né, tu sente mesmo o baque de estar perdendo um jogador como o Luis Soares, que a gente nunca imaginou que ia jogar com a camisa do Grêmio. É óbvio que depois, quando o campeonato acabar, provavelmente vou fazer um vídeo falando só sobre o Luis Soares, porque o campeonato ainda não acabou. Quarta-feira, de noite, 9h30, o Grêmio enfrenta o Fluminense lá no Maracanã. A princípio, no Maracanã, existe uma chance do jogo acontecer em outro lugar, porque o Vasco está pleiteando aí a realização da última rodada contra o Bragantino no Maracanã. Então vamos ver se vai ter acordo entre os clubes aí ou não. Mas enfim, o Grêmio joga contra o Fluminense no Rio de Janeiro. A gente já não sabe ainda se o Fluminense vai com força máxima ou não. A tendência é de força máxima, porque é o último jogo antes da viagem para o Mundial, e o Fluminense, o Diniz já poupou todos os jogadores do Fluminense nessa última rodada contra o Palmeiras. Então a tendência é de ter um jogo difícil, mesmo para o Fluminense seja só apenas um jogo, né? Mas o Grêmio precisa garantir aí uma vitória, garante, óbvio, que a gente está na frente, mas se o Grêmio não vencer o Fluminense, vai depender aí de um tropeço do Botafogo contra o Inter aqui no Beira-Rio, tá certo? Se inscreve no canal, comenta, dá like, dá dislike, qualquer coisa, mas interage aí com o conteúdo para ajudar o canal a crescer, tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais, feito!